Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico, meu querido e minha amada irmã. Nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe, melhor, que Cristo, nosso Senhor, nos propõe por meio da sua Santa Igreja, na liturgia dominical para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual. E hoje é bem interessante porque existe uma tentação nas pessoas de querer monopolizar Deus, de querer fazer Deus ser um brinquedinho que pode ser controlado e que eu tenho o monopólio de Deus e Deus age segundo a minha mentalidade, segundo o meu pensamento, segundo o meu querer. E isso tudo é fruto da inveja e nós poderemos ver isso nas leituras deste domingo. A primeira leitura é tirada do livro de Números, capítulo 11, versos do 25 ao 29. É bem interessante isso aqui, porque existia sempre no coração de algumas pessoas o desejo de controlar Deus e controlar a graça de Deus. A graça de Deus é incontrolável, ninguém pode controlar, ninguém pode manipulá-la, é incontrolável. Basta nós lembrarmos daquele caso de Simão, o mago, lá no Atos dos Apóstolos, quando ele viu que era dado o Espírito Santo pela imposição das mãos e ele queria comprar, o dom de impor as mãos sobre as pessoas e fazer que essas pessoas recebessem o Espírito Santo. E ali Pedro vai dizer maldito, ou anátema, maldito seja tu e o teu dinheiro, se tu achas que tu podes com ele comprar o dom de Deus. E aqui, nas leituras de hoje, não se queria comprar o dom de Deus, mas queria se limitar o dom de Deus às pessoas que nós achamos que elas fazem parte do nosso meio. Somente isso. E aqui Deus traz, por meio de Jesus Cristo e por meio de Moisés, um ensinamento maravilhoso de que Deus não é um brinquedinho na mão de ninguém. Ele age quando quer, a hora que quer, como quer e através de quem Ele quer. Isso chama-se graça atual. A graça atual opera tanto em mim, que sou católico, batizado, que tenho a Santíssima Trindade habitando em mim, como até mesmo num ateu que nunca creu em Jesus, nunca creu em Deus, mas Deus pode mandar uma graça atual para atuar nele, através dele, para a conversão dele ou até de outra pessoa. E quem sabe outras maneiras de atuar, para a cura, para anunciar uma verdade que está oculta na vida de alguém. Deus pode fazer isso. Isso chama-se graça atual e ninguém pode controlá-la, porque Deus é todo-poderoso, Ele é Senhor dos senhores. Veja, Números 11, 25 ao 29. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem, na sua Shekinah, e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Veja, aqui eu fico pensando como é que os espíritas iriam explicar isso, porque eles diziam que o espírito de Elias estava agindo em João Batista. Eles vão dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas é o Espírito de Deus que habitava, o Espírito profético de Deus que habitava, que agia em Elias, estava agindo em João Batista. Assim como o Espírito de Deus que agia em Elias, foi dado uma porção redobrada, dobrada a Eliseu. Então, será que Elias tinha duas almas, dois espíritos para ser dado a Eliseu, ainda é Eliseu em vida? Porque eles vão dizer que é a reencarnação. O espírito de Elias reencarna em João Batista. Então nós podemos ver que não se trata da alma espiritual do profeta, mas sim do Espírito de Deus que age na vida daquele profeta. Veja, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Veja, tirou um pouco do espírito que agia em Moisés e deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, não os espíritos, foram 70 homens,
mas foi o Espírito. Então aqui dá para ver nitidamente que é o Espírito de Deus. Então, assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade, o outro Medade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Então eles não tinham ido para a tenda, ficaram no acampamento. Mas quando Deus marca um encontro conosco, mesmo que nós muitas vezes não nos tornemos presentes, se Ele quiser, Ele vai até onde nós estamos. Mas bom seria que todos nós fôssemos ao encontro do Senhor quando Ele marcasse conosco aquele encontro pessoal, né? Então, um jovem correu a avisar a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse a Moisés, veio um jovem de lá, né, do acampamento, correu até Moisés, disse a Moisés, olha, Medade e Eldade estão profetizando. Na mesma hora, Josué, com ciúme, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse a Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Manda que eles se calem. Moisés respondeu, tende ciúme por mim? Veja, tende ciúme por mim? Né? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Então, o ciúme de Josué queria impedir a ação da graça de Deus. A mesma coisa, meus irmãos, se dá no Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 9, verso 38 e seguintes. É dito o seguinte, naquele tempo, João disse a Jesus, João, o discípulo amado, disse a Jesus, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então aqui, João queria fazer esse monopólio de Deus, queria, olha, não, Deus só pode agir dentro das 4 linhas que foi estabelecida. É como se hoje, um católico de repente começasse a dizer assim, olha, tem um irmão ali, protestante, falando de Jesus, positivamente, claro, né? Evangelizando. Aí de repente eu chegasse e eu vou proibi-lo de falar. Quem sou eu? Jesus disse, quem não está contra mim, está a nosso favor. Porém, quem não está contra mim. Agora, quando um protestante começa a falar mal da igreja de Cristo, que é o próprio Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, então Cristo e a igreja é uma coisa só, unidos, pela articulação da união entre a cabeça e o corpo, Então Cristo é a igreja é Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja é o seu corpo, então é uma coisa só. Agora, quando alguém começa a falar mal da igreja, aí sim, está falando mal de Cristo, não está a favor de Cristo. Então, mas não queiramos nós controlar, monopolizar Deus. Deus age aonde quer, com quem quer, através de quem quer e para o que Ele quiser. Continuando o Evangelho, é dito, e se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos
do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E ainda tem aí, né, os adventistas dizendo que o inferno ele é temporário, né? Ele será aniquilado juntamente com todas as almas depois que elas sofrerem a punição que lhe forem devida. Não, aqui está sendo dito pela boca de Jesus de maneira muito clara, né? Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O inferno é eterno, é eterno. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, ou seja, é eterno. O inferno é eterno. O inferno não tem fim. Nós precisamos compreender isso. A nossa alma espiritual é eterna, né? Não no sentido de dizer que não teve um começo, né? Porque só Deus é eterno no sentido de que não teve um começo e nem um fim. Ele sempre existiu. Mas nós, seres humanos, depois que existimos, Deus colocou em nós uma alma imortal. E essa alma imortal sofrerá a alegria eterna, o gozo eterno, né? Gozará do gozo eterno, ou sofrerá um tormento eterno, um inferno eterno. Isso é indiscutível. As palavras de Jesus aqui são claríssimas. Porém, nós precisamos saber e deixar cair no nosso coração essa certeza. Deus não pode ser monopolizado. Deus não pode ser controlado. Deus faz o que Ele quer, quando quer e na hora que quer. E aqui São Tiago deixa muito claro para nós duas coisas. Nós não podemos monopolizar Deus e também nós não podemos querer fazer uma opressão, vamos dizer assim que como é que eu posso dizer, Senhor? Uma injustiça contra os filhos de Deus. Veja, é dito o seguinte, São Tiago capítulo 5, do 1 ao 6. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. E por que está para cair uma desgraça sobre os ricos? Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai cair, vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouro nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, servando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e assassinastes. Ele não resiste a vós. Então, nós não podemos manipular Deus e também não podemos manipular os seres humanos. Aqui, o monopólio de Deus é impossível. E também a escravidão, o monopólio, a injustiça, a corrupção contra o ser humano é até possível, mas não ficará sem uma recompensa justa, sem uma recompensa pesada, sem uma recompensa dura. Veja, São Tiago está dizendo para os ricos, vocês estão fazendo fortuna. Fazendo fortuna como? Não pagando o salário que deveria pagar aos seus empregados. Roubando dos seus empregados. E tudo isso tem servido como brasas amontoadas sobre as vossas cabeças. E no dia do juízo, vocês sofrerão verdadeiramente o grande castigo que Deus tem preparado. Desgraças virão sobre vocês, ricos, que adquiris a vossa riqueza, infelizmente, pela corrupção,
pela injustiça. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de vocês, mas São Tiago está dizendo que Ele será sem misericórdia para aqueles que não tiverem misericórdia dos seus prediletos, daqueles que o coração de Deus se delata por eles. Amém. Deus abençoe você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Mas também até amanhã, segunda-feira, né? Dá uma curtida no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo com mais alguém e não se esquece, deixa aí um comentário, o que é que você achou da reflexão de hoje. Um abraço, Deus abençoe.